assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Verso 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. E agora eu quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 5, que Paulo fala assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Ontem eu estava a escrever nossa carta de informações para os nossos parceiros, e como fazemos todos os meses, nós sempre agradecemos, e depois nós escrevemos as nossas necessidades, os nossos motivos de oração. Mas ontem foi diferente, porque uma palavra que veio ao meu coração para os nossos parceiros foi gratidão. E eu pude escrever dizendo da gratidão do meu coração ao Senhor, porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem nos honrado, o Senhor tem nos abençoado. Nenhum membro, nenhuma ovelha nossa foi infectado com o Covid-19. Eu me lembro que o meu esposo, o pastor Eduardo, no começo dessa pandemia, ele fez uma oração e ele disse: Deus, eu não quero fazer nenhum funeral de nenhuma ovelha infectada com esse vírus. E eu louvei a Deus porque nenhuma ovelha nossa foi infectada. Louvei a Deus porque nós temos casa, comida, nós temos alegria e nós temos paz. Louvei a Deus porque o ministério tem crescido, o ministério tem sido estabelecido mesmo em tempos difíceis, não é? Nessa nova plataforma nós temos visto Deus abençoar, não temos perdido ninguém, mais pessoas têm recebido a mensagem do Evangelho. Louvei a Deus porque o projeto Barnabé tem podido abençoar muitas famílias em Portugal, em São Tomé e Príncipe, em Guiné-Bissau, porque tem pessoas generosas que têm ofertado seus alimentos. Quanta coisa o Senhor tem feito. Eu louvei a Deus porque nós temos 62 alunos no curso de escatologia. As pessoas estão com sede de conhecer a palavra de Deus, de conhecer o que Deus tem para os nossos dias e para o futuro. Eu louvei a Deus porque eu até falei com eles, né? Eu falei, olha, tudo tem acontecido por 3 razões. Primeiro, porque Deus está conosco.
Segundo, porque nós aceitamos o sim, o ide do Senhor, falamos sim para o Senhor e decidimos servir a essas nações. E porque temos parceiros que nos sustentam enquanto nós estamos fazendo a obra do Senhor. Que parceria poderosa. Então eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus. E você? Você aí na sua casa, você também tem motivos? Você tem concluído que Deus tem dado para você muitos motivos para que você seja grato na sua vida? E eu posso chegar a uma conclusão. O Senhor tem estado conosco. O Senhor tem estado conosco e nós temos estado com o Senhor também. Não basta o Senhor estar conosco, nós também temos que estar com o Senhor, não é? E o tema dessa ministração, ela veio como uma palavra, um texto de um amigo americano escrevendo sobre depressão. Ele escreveu algo que chamou a minha atenção. Ele disse assim: nós estamos todos no mesmo mar, mas nós não estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos debaixo de uma mesma nuvem, mas nós não estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos debaixo de uma mesma tempestade que tem estado sobre as nações, mas nós não estamos todos no mesmo barco. E nós podemos ver aqui nessa história que eu li. Os egípcios estavam debaixo de uma mesma nuvem, vendo os mesmos sinais, mas eles não estavam no mesmo barco que os hebreus. Deus estava com os hebreus. E nós vemos aqui que depois da 10ª praga que o Senhor enviou no Egito, quando os filhos primogênitos foram mortos, Faraó decidiu deixar o povo ir rumo à sua liberdade. E quando o povo saiu com Moisés, quase 3 milhões de pessoas, Faraó voltou atrás. Faraó disse: não, vamos levantar o exército novamente, vamos arregimentar o nosso povo, o nosso armamento, e nós vamos exterminar os hebreus. Nós temos que ter a última palavra sobre esse povo. E Faraó se levantou com seu exército arregimentado e foi rumo a Israel para exterminá-los. E ele teria conseguido se o Senhor não estivesse com o povo de Israel. Mas o Senhor estava com Israel. Paulo disse aqui que a pedra que seguiu Israel nos 40 anos no deserto era Cristo. Cristo estava com o seu povo, Cristo estava ali na coluna de nuvem, na coluna de fogo, Cristo estava ali dando alimento, dando a água, Cristo seguiu aquele povo por 40 anos. Então o Senhor foi fiel, o Senhor estava com eles, e agora quando eles saem do Egito, Deus os guia de uma forma estranha. Porque a palavra fala que eles poderiam ter cruzado as fronteiras bem rapidinho. Só que Deus não quis que eles fossem de uma forma rápida, porque eles passariam pela terra dos filisteus e eles logo se deparariam com uma guerra, e como estava pertinho do Egito, eles voltariam atrás. Olha o que Moisés relata aqui em Êxodo 13:17. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. E armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Que coisa estranha. Deus não os levou pelo caminho mais fácil, mais rápido. Mas o Senhor levou-os por um caminho que parecia mais difícil. Porque eles saem e eles vão ter aonde? Eles vão ter diante do Mar Vermelho. E de repente, eles olham e vem Faraó com seu exército atrás. E Deus ainda fala assim: Moisés, agora recua um povo e vá com o povo até um lugar chamado Piairote. E Piairote, irmãos, era um lugar que não tinha saída. Era considerado um beco sem saída. E Deus agora leva esse povo para um lugar onde todos os seus recursos humanos haviam se esgotados. E nosso Deus é assim. Quando Deus quer fazer uma coisa grande, uma coisa magnífica, uma coisa estrondosa, normalmente, Ele vai nos levar para um lugar, para um ponto, para uma situação onde nossos recursos de nada servem, onde nossos recursos são totalmente escassos. Sabe aqueles momentos em que o dinheiro acaba, os amigos acabam, os cultos presenciais acabam, a saúde acaba, as ideias acabam, os recursos humanos todos acabam? Pois então era assim que Israel se sentia agora. Eles estavam acuados, na frente do Mar Vermelho, atrás do Faraó, e agora o que fazer, Moisés? Talvez você que esteja me assistindo esteja numa situação parecida.
Talvez você olhe para o seu lado, você olhe para o outro lado, você olha para todos os lados e você não vê uma solução. Senhor, o que vai acontecer com a minha vida e com a minha família agora? Eu não consigo mais. Você está exatamente do jeito que Deus gosta. Sabe, é nesse ponto que nós devemos nos render, nós devemos declarar nossa suficiência de Deus, nossa dependência de Deus, não é que o Senhor é suficiente a nós, a sua graça é suficiente. Como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Nós não podemos fazer nada. Nós estamos num ponto que dependemos unicamente do milagre, de algo sobrenatural que venha da parte de Deus. Israel estava assim, sem recursos. E quando nós estamos nesse ponto sem recursos, nós precisamos de ouvir a mesma voz que o povo ouviu de Moisés. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O Senhor é quem peleja por nós quando nós entregamos os pontos, quando nós nos rendemos e falamos, Deus, a minha suficiência acaba aqui, os meus recursos acabam aqui, eu agora dependo unicamente de Ti. E assim estava o povo, nesse beco sem saída, esperando que a mão do Senhor fosse revelada mais uma vez a eles. E quando eles veem Faraó, todo o seu exército, eles sabiam que, humanamente falando, não havia força nem poder que lhes pudesse livrar daquela situação. E eles então fazem uma pergunta para Moisés. E agora, Moisés? E agora, Moisés? E agora, pastora Cindy? E agora, pastor Eduardo? Perdi meu emprego, perdi meu trabalho, não tenho dinheiro. Algumas pessoas que eu conheço morreram. E agora o que eu vou fazer? E Moisés respondeu ao povo assim, não temais. É a palavra que Deus fala para você e para mim nessa manhã, não temais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor. Não é o livramento do governo, não é o livramento da layoff, não é o livramento da igreja, é o livramento do Senhor. Estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Que promessa, irmãos, que promessa tremenda de Deus. Aqueles que estão no barco onde o Senhor está, eles podem ouvir essa palavra, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Esse vós vos calareis é como se colocássemos a mão na nossa boca, admirados, uau! Que prodígio, que milagre, que ato soberano. Que algo sobrenatural de Deus. E 1500 anos depois, Jesus também estava no mar. Jesus estava no mar da Galileia também. Havia ali uma situação difícil, houve uma grande tempestade. Jesus estava dormindo no barco. Claramente, não é? Deveria estar ali outros barquinhos à volta. Debaixo de uma mesma tempestade, no mesmo mar, mas a voz de comando só saiu do barco onde estava Jesus. Então a importância de nós estarmos no barco onde Jesus está, a pedra que guia a igreja, a pedra que guiou o povo, o povo de Israel no deserto, é a mesma pedra que nos segue, e nós devemos estar nela. E aí a palavra do Senhor diz que o Senhor falou, Moisés, porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Diga ao povo que vai em direção ao mar. Levanta a tua vara, Moisés. Bate com a tua vara no mar. E esses 3 milhões de pessoas passarão a pés enxutos. Irmãos, houve uma grande, algo realmente sobrenatural. Porque o Senhor soprou a noite toda. E as águas do Mar Vermelho se fizeram ali 2 paredes. E o povo passou a pés enxutos. Porque Deus não deixou que Faraó tivesse a última palavra na vida do seu povo. Deus, ele trabalha numa agenda, Deus trabalha, num calendário. E Deus havia falado para Abraão, Abraão, a tua descendência peregrinará, será escrava no Egito por 400 anos. E quando terminar os 400 anos, eu livrarei o meu povo com braço forte, com mão estendida. Chegou o tempo de Deus cumprir sua promessa. E Faraó não podia ter a última palavra na vida do povo de Deus. Deus não ia permitir isso. O povo especial, o povo que Deus tinha começado a formar para ele mesmo com Abraão 500 anos antes. O Senhor veio e disse, o meu povo não vai mais ser escravo, o meu povo vai sair rumo à liberdade. O que eu tenho para o meu povo é a terra que mana leite e mel, a terra que eu prometi a Abraão. E dessa terra sairá o Messias, que abençoará todas as nações da terra, e nele
nele todas as famílias da terra serão abençoadas. E o Senhor, para isso, sabe o que o Senhor fez? Envergonhou todos os deuses adorados no Egito, para que Faraó fosse envergonhado. Deus no Egito era chamado de Deus invisível, Deus de escravos. Menosprezavam esse Deus, zombavam desse Deus, mas esse Deus desceu ali e confundiu-os a todos, porque os deuses do Egito são como os deuses hoje das nações, descritos lá no Salmo 115, eles têm boca, mas não falam, eles têm olhos, mas não veem, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm mãos, mas não apalpam, são deuses com letra minúscula, que são carregados, olha, nas procissões, disse Isaías, disse Jeremias, disse Ezequiel, nada sabem. Também aqueles que carregam esses deuses, que se tocar neles, eles caem, como Dagon caiu do seu altar. Diante da Arca da Aliança, ele caiu, teve suas mãos e sua cabeça partidos. Como Diana dos Efésios caiu lá em Éfeso, quando Paulo lá passou. Os deuses das nações são assim, eles são feitos pelas mãos dos homens, como eram os deuses do Egito. E Deus chegou ali e confundiu-os a todos. E naquele lugar, a história novamente nos mostra que eles estavam todos no mesmo mar, mas não estavam todos no mesmo barco. Moisés, depois do povo atravessar, a palavra do Senhor diz que os egípcios, depois que o Senhor tirou aquela barreira de fogo, os egípcios partiram dentro do mar, para acabar com Israel, envergonhar o Deus invisível dos escravos. E a palavra diz que Deus começa a confundi-los, porque quando eles entram e estão mesmo no meio do mar, o Senhor começa a arrancar as rodas dos seus carros, das suas carruagens, e eles olham confundidos uns para os outros, dizendo, vamos embora, porque o Deus deles peleja contra nós para salvá-los. Só que Deus fala a Moisés, agora bate novamente com a tua vara no mar, e o mar vai se fechar. E a palavra do Senhor diz que todo o exército de Faraó morreu. Israel viu-os todos mortos na praia do mar. E nós vimos a mão do Senhor ali livrando Israel. E nós temos vivido nesses últimos meses, não é, os perigos aí que têm vindo sobre todas as nações. Os perigos que têm vindo não são somente as pandemias, as pestilências, muitos terremotos, muitas pragas de gafanhotos, de moscas. Especialistas dizem que há 5.000 asteroides, não é, que ameaçam cair sobre a Terra. E nós que estamos no barco onde Jesus está, nós não podemos ter a mesma reação do mundo. O mundo não está no barco de Jesus. E nós temos duas opções, diante de tudo que nós temos visto. Nós podemos olhar para frente, tem o mar, podemos olhar para trás, tem Faraó, podemos olhar para a direita, para a esquerda, e vemos só confusão, só luta, só depressão, só notícias ruins na televisão o dia todo. Qualquer canal de televisão a gente coloca lá, né? E tem só notícias ruins, mas a gente tem duas opções, ou a gente olha para o chão, ou a gente olha para essa terra, e se a gente olhar para a terra, nós vamos nos desesperar, porque este presente século não tem nada de bom para oferecer à igreja. Ou nós podemos fazer o que Jesus falou. Quando essas coisas começarem a acontecer, ergam os vossos olhos para o céu, porque a vossa redenção está muito perto. A vossa redenção está muito perto. Jesus está voltando. O Rei está voltando. E nós vamos ouvir uma voz muito forte dizendo, noivo, aí vem o noivo, sai ele ao encontro. E nós já temos começado a ouvir essa voz, esse grito que tem estado no coração e na boca dos profetas, dos proclamadores. Aí vem o noivo. Erga os vossos olhos. Olhe para os sinais, porque o noivo está às portas. E quando eu falo sobre estar no barco com Jesus, não tem a ver só com os ímpios, não tem a ver só com os egípcios. Tem a ver com aqueles desviados no meio do povo de Deus. Porque aqui está dizendo Paulo, em 1 Coríntios 10, o texto que eu li. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo.
Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados todos no deserto. 2 grupos que estão fora do barco de Jesus. Os egípcios morreram todos no mesmo mar, onde Deus deu livramento para o seu povo. E os hebreus desviados, que foram morrendo todos no mesmo deserto, onde Deus deu livramento para alguns que entraram na terra prometida. Isso é muito sério. Os egípcios representam os ímpios, os abomináveis, os idólatras, aqueles que amam o presente século, aqueles que estão afastados completamente de Deus e dos padrões da santidade que Deus coloca através da sua palavra para nós. Aqueles que estão longe do maior código de ética que é a palavra de Deus. Aqueles que não têm a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Aqueles que querem banir a palavra de Deus das escolas. Aqueles que querem banir a palavra de Deus das nações. Aqueles que querem introduzir suas ideologias perversas e malignas. Esses são os egípcios dos nossos dias. E nós devemos fugir de relacionamentos íntimos com esse povo, porque eles vão nos levar para a morte. Eles vão nos levar para a morte, assim como acontece com eles. Vão nos levar para a perdição, como acontece com eles. Mas também há um outro grupo, que não está no barco de Jesus, mas está no mar. Está na igreja. São aqueles crentes que estão distraídos, que vão à igreja, tem nome de crente, até veste roupa de crente. Até fala como crente, mas são rebeldes, são obstinados, amam as coisas do mundo, usam máscara, usam uma capa, mas aqui dentro é sepulcro caiado, fedendo, cheirando mal. E nós devemos fugir de relacionamentos íntimos também com essas pessoas, porque elas vão levar-nos para o mesmo caminho onde foi parar o filho pródigo. Tentando comer a comida dos porcos. É lá que nós vamos parar. Fora da casa do Pai, fora do barco de Jesus. Então, se nós queremos vencer esses dias que são maus, e se nós queremos ser usados por Deus de uma forma sobrenatural, nós devemos nos aproximar e travar relacionamentos com aquelas pessoas que não somente têm Jesus, mas que são achadas em Jesus. Não é só ter Jesus. Tem que ser achado em Jesus. O que é ser achado em Jesus? Paulo ele fala em Filipenses 3:7. Mas o que para mim era ganho, considerei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Ganhamos a Cristo, mas devemos ser achados em Cristo. Não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. O que é ser achado em Jesus? Ser achado em Jesus é estar em Jesus. É estar imerso e submerso em Jesus. Onde é que está a Cindy? Ela está orando. Ela está buscando a presença de Deus. Ela está buscando estar em Jesus. Cindy, onde você está? Ela está meditando na palavra de Jesus. Ela está comendo a palavra de Jesus. Ela está buscando estar em Jesus. Onde está a Cindy? Ela está obedecendo ao ID de Jesus. Ela está obedecendo, evangelizando aqueles que não conhecem a palavra. Ela está desenvolvendo o ministério para que o evangelho cresça, para que o reino de Deus se estabeleça em muitos corações. Ela está em Jesus. A Cindy não tem tempo para perder com futilidade dessa vida, porque ela está em Jesus. Não somente Jesus está nela e com ela, mas ela é achada em Jesus. A qualquer momento que Jesus fala, Cindy, ela diz, fala, Senhor, porque tua serva ouve. A qualquer momento que Jesus fala, eu tenho algo para ti, ela fala, manda, Senhor, porque a tua serva obedece. Ela é achada nele. É assim que nós devemos ser.
se nós não queremos morrer com o mundo. Estar em Jesus é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Estar em Jesus, sabe, nós estamos num tempo em que o mundo, esse mundo, vai ver a diferença entre aquele que só tem Jesus, daquele que Jesus tem ele. Daquele que está em Jesus. Nós estamos nesse tempo em que aquele que não é crente, que não conhece a Deus, vai ser confundido pelo que Deus vai fazer na vida daqueles que têm Jesus. E que estão em Jesus e são achados em Jesus. Salmo 1 fala dessa diferença. Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque ele será como a árvore plantada junto às correntes das águas, que dá fruto na estação própria, as folhas não caem. Não são assim os ímpios, mas os ímpios são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no dia do juízo. Mas o Senhor conhece os que são seus. E o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. A diferença entre o que serve e o que não serve, entre o que está no barco e o que não está no barco. Estamos todos sim no mesmo mar, estamos todos vivendo o que todas as nações estão vivendo. A chuva está caindo para todos, o sol está brilhando para todos, a calamidade chegou para todos, mas não estamos todos no mesmo barco. Não venha me dizer que estamos, porque não estamos. Alguém disse que santidade não tem a ver com o quanto do Espírito Santo nós temos, mas com o quanto de nós o Espírito Santo tem. E você está no barco. Eu posso estar no barco de alguns crentes e Jesus não está nesse barco. Que Deus tenha misericórdia de nós. Como é que nós vamos sair deste tempo? Nós vamos sair desse tempo, desse ano. Esse ano Deus veio, não foi o diabo que confundiu tudo, foi Deus. Deus chegou um tempo que disse, não aguento mais, vou dar um basta em muita coisa. A minha igreja vai voltar a ser igreja de verdade. Agora eu vou começar a fazer separação entre o que serve e o que não serve, o que me ama de todo o coração, daquele que não me ama de todo o coração. Entre a noiva preparada e a noiva não preparada, entre a noiva prudente e a noiva imprudente, entre as sábias e as loucas. O Senhor veio confundir nossos métodos, nossa agenda. Quantos de nós tínhamos um ano todo preparadinho, nossa agenda do início do ano, inclusive eu mesma, nós temos uma agenda preparada de janeiro a dezembro, viagens, passagens aéreas compradas, bilhetes pagos, e o Senhor veio e mudou tudo, alterou tudo, porque o Senhor está preparando algo poderoso para aqueles que estão no seu barco. O Senhor está preparando algo poderoso e aqueles que estão fora do barco só vão olhar e não vão participar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos estar aprendendo de Deus nesses dias. E um dos maiores medidores de crescimento espiritual, de maturidade espiritual, é o nosso coração ensinável. É um coração que aprende. É um coração que se voluntaria. É um coração que fala, Jesus, eu quero ser achado em Ti. A vida ensina, Deus ensina, a palavra ensina, mas só aprende quem tem um coração ensinável. Se nesse tempo de pandemia você acha que está de férias, você está tirando férias da igreja, você está tirando férias de Deus, você está tirando férias da palavra de Deus, da oração, você está tirando férias da comunhão com a igreja. Você está tirando férias, olha, eu não preciso mais ir na célula, não preciso mais prestar conta aos meus líderes. Eu não preciso nem dar minhas ofertas e dízimos, você está tirando férias de tudo. Você está saindo do barco, você só está no mar. Você só está debaixo da tempestade. Está tirando férias de tudo e de todos. E essa semana eu gostei muito porque nós fomos na igreja de Corroios, nós estamos fazendo obras lá e quero aqui publicamente honrar, não é, as pessoas que têm ido pouco a pouco para poder
fazer com que aquela casa fique bonita para o dia 31 nós voltarmos para os cultos presenciais. E muitos estavam ali, têm estado ali em dias alternados. E quarta-feira estávamos lá e tínhamos mais ou menos umas 10 pessoas. Mas eu achei interessante, eu sou muito de observar as coisas. E eu observei que ninguém chegou gritando, querendo abraçar, beijar, e dizendo, que saudade, que tempo bom estamos aqui agora, porque eu já não aguentava mais esses quase 50 dias. E aí eu parei e falei, gente, vocês repararam que nós não nos manifestamos dessa forma? Porque nós não estamos longe uns dos outros. Nós continuamos, nesses 50 dias em que estamos com isolamento, afastamento social físico, estamos juntos. Estamos em grupos de oração, estamos em grupos de edificação, estamos com as células, estamos com o seminário, nós estamos, reuniões de líderes, nós estamos juntos através das redes sociais. Nós vamos voltar a ficar juntos fisicamente, quando o Senhor assim achar que é a hora, mas o importante é nós nos mantermos conectados e juntos. Tem uma reunião de oração que seu pastor convocou, vai lá e entra. Faça um esforço, participa. Eu sei que você pode orar na sua casa e deve orar na sua casa com sua família. Mas é muito importante, nós sabemos que tem pessoas que oram junto conosco ali presencialmente. Faça parte disso, não saia fora desse barco. Nós queremos estar juntos no mesmo barco com você, no mesmo barco onde Jesus está. Porque no momento certo, ele vai se levantar nesse barco e vai dizer para a tempestade, para, basta. Vai falar para esse vírus, basta. O Senhor vai falar, basta, porque agora é hora do avivamento chegar, o meu espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Nós estamos entre Páscoa e Pentecostes. Parece que Deus está repetindo a cena de Atos 2. 31 de maio é o dia que nós vamos voltar com os cultos presenciais, com precauções, claro, mas é o dia em que nós vamos poder estar ali declarando, não é? No dia de Pentecostes. E foi exatamente nas festas das colheitas que o Espírito Santo desceu, ali 50 dias depois da Páscoa, e houve uma grande colheita de almas. Esse tempo que nós estamos vivendo assim, dessa forma, é Deus mandando chuva, para que a semente possa ficar mais forte. A chuva temporã e serôdia estão sendo derramadas do alto. A última chuva vai chegar daqui uns dias, e o Pentecoste virá, e o Espírito Santo virá, e nós vamos ver Deus fazendo, e eu não quero ficar de fora. Eu quero estar nesse barco. Eu não quero estar distraída. Porque quem se distrai perde o compasso. Perde o que Deus está fazendo. Então, eu quero deixar essa palavra também para você que ainda não tem Jesus na sua vida. Você que tem ainda se dobrado diante de outros deuses. Que tem se prostrado diante dessas situações que têm acontecido no mundo. Você que tem estado em depressão, em angústias profundas. Eu quero dizer para você, sobe no barco de Jesus. Sobe no barco do Senhor. Ele é a pedra que guiou os hebreus por tantos anos no deserto. Ele é a pedra que caminha conosco. Ele é a vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Saia só desse mar. Esteja no mar. Mas no barco onde Jesus está. Nós podemos estar debaixo de uma mesma tempestade, mas a diferença é feita no barco onde Jesus está. No barco onde Jesus está, talvez você esteja desviado. Você saiu do barco para viver o que esse mundo aí perdido tem para oferecer. Você saiu do barco porque no barco você se sentia preso. No barco você sentia que tinha que obedecer. No barco você não podia ter tanta liberdade. E você disse, eu vou sair desse barco, eu vou naufragar por aí. Eu vou nadar por aí. Eu vou surfar por aí. E você foi estar naufragando na sua vida. É hora de você voltar para o barco. Porque é só no barco que tem proteção. Foi só no barco de Noé que tinha vida. Era só no barco de Noé que tinha proteção, todos estavam debaixo do dilúvio, mas Noé estava lá, olha, num barco diferente, e ele e a sua casa foram livres da morte. Deus começou uma nova história através deles. Então, nós estamos debaixo do mesmo dilúvio, nós estamos debaixo de uma mesma tempestade, mas nós estamos no barco que não vai naufragar, nós estamos no barco que Jesus está nele, nós estamos no barco que o Senhor, que dá ordens aos ventos e aos mares, ele se levanta.
Então, em nome de Jesus, volta para Ele. Ele diz, volta para mim, para que não aconteça com você o que aconteceu com os egípcios, para que não aconteça com você o que aconteceu com aquele povo da época de Noé. Volta para mim, porque a vida